que eu tenho aqui são alguns componentes da elétrica e da eletrônica. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Embora esses componentes são associáveis, eles também servem para ajudar um aos outros. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Elétricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando você visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos melhores. Aqui eu tenho resistores, aqui eu tenho diodos, também chamado de LED. Aqui eu tenho diodo, que é comumente usado em micro-ondas, esse caso aqui, esse modelo. E aqui eu tenho baterias de 9 volts. Onde eu vou ver esse diodo, ou onde é comum ver esse diodo, né? É comum nós vermos esse diodo em micro-ondas, né? Ele é ligado lá no circuito elétrico do micro-ondas, junto ao capacitor. Essa perninha aqui, ó, ela vai presa no capacitor, e essa perninha aqui, ó, que é uma circunferênciazinha, ela vai presa à carcaça do equipamento, à chapa de aço do equipamento, tá? Muitas vezes você vai encontrar apenas um, mas eu já encontrei micro-ondas com dois, desse jeito assim, ó, associado um do lado do outro. Baterias, eu já demonstrei em outros vídeos que a gente também associa ou usa individual, né? Se o meu equipamento ele precisa de uma bateria de 9 volts, então eu vou usar apenas uma bateria de 9 volts. Se o meu equipamento precisa de duas baterias de 9 volts, eu vou usar duas baterias de 9 volts. A configuração que ela vai estar no equipamento depende do fabricante. Às vezes o fabricante quer duas baterias, porém quer uma soma de 9 volts. Por que ele quer uma soma de 9 volts? Porque ele quer uma corrente maior, tá? Então eu mantenho aqui nessa associação em paralelo 9 volts de tensão, porém uma corrente maior. E se eu colocar ela aqui em série, eu aumento a tensão e a corrente permanece exatamente a mesma. É muito comum as pessoas acessarem os meus canais e não dar um joinha. Eu gostaria de deixar claro a todos os participantes do canal que quando vocês acessam o canal e não dão um joinha, né, o YouTube interpreta que naquele canal não tem nada legal. Ou seja, o YouTube também não passa a divulgar. O YouTube só vai divulgar um vídeo ou um canal quando perceber a quantidade de joinhas, a quantidade de visitas, comentários, sugestões dadas ao canal pelos participantes e respostas do criador de conteúdos, né, para os participantes. Então eu peço sempre que possível, dê um joinha. Às vezes você não está no seu equipamento, você não tem como dar joinha porque você não está logado, mas depois, no próximo dia ou na próxima vez que você entrar, não esqueça, porque é esse joinha que é o combustível que faz todos os canais crescerem. Além de tudo isso que eu falei, o que é interessante aqui? Eu posso misturar alguns dos componentes que eu tenho aqui para evitar que eles se queimem, né? Eu já tenho um vídeo aí que eu demonstro que se eu colocar esse LED direto na bateria, ele vai queimar. Por quê? Porque vamos imaginar que a tensão de construção dele é uma e a tensão da bateria é outra. E como é que eu faço para evitar dele se queimar? Eu associo ele aqui, ó. Vamos imaginar, eu já tenho um vídeo que fala sobre isso. Eu associo ele aqui, ó,
Por quê? Primeiro eu ponho aqui um resistor na bateria e depois eu ligo ele aqui, ó, mais ou menos assim, ó. Olha aqui, quer ver, ó? Assim. Olha lá o LED aceso, ó. É que tá, olha lá, dá para ver que ele tá bem fraquinho, aceso, fraquinho. Significa o quê? Significa que se eu colocasse o LED direto aqui, simplesmente ele ia estourar, tá? Então é isso que eu quero dizer. Às vezes eu quero fazer um circuito e sei que a tensão do meu LED é inferior à da fonte de energia. O que que eu faço? Eu vou lá e ponho um resistorzinho no circuito para não ligar direto e não queimar. Eu também já associei, eu tenho projetos nos meus canais, né, que eu associei vários LEDzinhos desse em série para ter uma quantidade significativa de LED. Eu tenho aí um mata-inseto no meu canal, feito com cano de PVC e LEDs, que eu associei, e mesmo assim, como a fonte de alimentação lá era de 12 volts, eu precisei também associar bastante resistores, né? Um resistor para cada LED colocado naquele circuito. Então essa é a mistura, né, que a gente fala. Eu preciso muitas vezes acender um LED, a tensão ou a carga que eu tenho, seja de uma bateria ou de uma fonte, é muito alta e eu não quero queimar o LED, eu pego lá um resistorzinho e ponho o LED. Ou então eu associo vários diodos, né, ou LED, e mesmo nessa associação eu preciso ter resistores, porque muitas vezes a tensão aí é muito alta. Nesse caso do meu mata-inseto que eu tenho feito de tubo de PVC, se eu não me engano são 12 volts a fonte. Então eu precisei associar para cada resistor, para cada LED, um resistor, para que ele não queimasse, né? Porque imagina você ficar 24 horas ligado, às vezes no início parece que está tudo normal. Mas se você não fizer um cálculo matemático ali na caneta, qual o resistor ideal para que esse LED não queime, e colocar isso em prática, você acaba queimando o seu equipamento e aí perde o objetivo do projeto que você construiu. Esse aqui eu já falei, no micro-ondas normalmente tem bastante. Nas placas eletrônicas você vai ter, não exatamente desse tamanho. Isso depende também do equipamento que tem a placa, né? Nesse caso aqui, esse aqui é exclusivo, eu tenho encontrado muito, é claro, em micro-ondas. E aqui um casalzinho ou um par de bateria. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço por gentileza, sempre que possível, nos dê um joinha. Isso é de graça, você não vai pagar nada. Mas por incrível que pareça, é esse joinha, seu comentário e suas sugestões que faz alavancar qualquer canal. Seja ele com 1 inscrito, seja ele com 50 milhões de inscritos. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.